Olá, estamos começando mais um programa Diálogos. Nesta edição, nós vamos tratar aqui do auxílio saúde e das possibilidades de contratação do nosso Saúde e Paz, que é o nosso parceiro aqui do sindicato. E para essa mesa nós convidamos aqui a Sandra Zembruski, que é a nossa vice-presidente do sindicato, o José Stroer, que é diretor lá do Saúde e Paz, e a Anne Luz, que é a nossa consultora exclusiva do sindicato, que atende os nossos sindicalizados. Esse programa é uma iniciativa do SIMP, conta com parceiros, né, com Castro Osório Pedrassani, que é a nossa assessoria jurídica, com a RSul Patrimonial Seguros, que faz aí a cobertura, né, e é com quem a gente conta para o seguro de acidentes pessoais dos associados do sindicato, e o Saúde e Paz, que é um dos nossos apoiadores aqui dessa iniciativa. Eu vou começar falando um pouco do auxílio saúde, que é um benefício relativamente novo, né? Ele começa em 2021 com a aplicação então da resolução 223 do CNMP e com a implementação em nível estadual a partir de fevereiro de 2021. Ele foi efetivamente, né, iniciou seu pagamento apenas em dezembro de 2021, mas ele já tinha sido implementado em fevereiro. E aí tivemos as parcelas retroativas. A atual conformação do auxílio hoje, ele conta com 4 faixas percentuais, né, de base de cálculo do auxílio. Então, para servidores que têm plano de saúde privado, nós temos aí uma faixa de 7,7% a 8% da remuneração como benefício do auxílio saúde. Para os servidores que são usuários do IP Saúde, nós temos então uma faixa que parte de 9,7% a 10% da remuneração. E aí, para os servidores que contam no seu grupo familiar ou com pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência ou doença grave, então tu tem um multiplicador por 1,5. Então, tu tem 50% a mais da faixa que tu desempenha. Então, no caso dos planos privados, né, de quem opta por um plano privado, então, 8% mais 50%, né? No caso do IP Saúde, então, de 10% passa para mais 50%, 15%. Tá? Então, com aquela redução ali que é uma por faixa etária, né? Então, é essa conformação que nós temos hoje. E a gente oferece, então, aqui no sindicato, como é algo bem complexo, envolve prestação de contas, né, que vai começar a acontecer agora nos meses de março, abril, né, a gente conta com 3 materiais, 3 serviços que o sindicato oferece, que são o simulador do auxílio saúde, onde o servidor pode incluir ali as suas informações e obter o valor potencial do seu auxílio saúde, de até quanto ele pode se ressarcir. O e-book, que está disponível na biblioteca digital do site do sindicato, que tenha todas as informações para acessar os benefícios do auxílio saúde. E nós contamos também com uma consultoria. O servidor ficou em dúvida, né? O simulador e o e-book não deram conta. A Sandra faz todo um atendimento lá, organiza, orienta, né? Esclarece as dúvidas, vai atrás, né? Se eventualmente tem alguma situação nova, a gente vai atrás também para buscar a solução. Então, tem também essa consultoria daí exclusiva para os nossos associados, tá? Então, esse é mais ou menos o combo, né, do nosso benefício, do auxílio saúde, na atual conformação, né? Eu vou passar para o José para que ele faça uma apresentação do Saúde e Paz, que é uma das opções de contratação, principalmente para quem tem o IP Saúde, né, mas não só, uma das opções que a gente entende uma das mais vantajosas para quem tem aqui o direito ao auxílio saúde, é essa opção de ampliar a sua cobertura
em relação ao IP Saúde, né? Então, José, por favor, Obrigado. seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, né? E se puder falar um pouco sobre a história Claro, claro. do Saúde e Paz aí, enfim, como a empresa se organiza, né? Obrigado, Alberto. Obrigado, Sandra. Para a gente é uma grande alegria, sabe, poder apoiar essa iniciativa do SIMP, poder esclarecer para os servidores do Ministério Público as vantagens, né, e as oportunidades que a gente tem dentro desse auxílio saúde, e em particular o que está ligado à Saúde Paz. A Saúde Paz ela é um plano de saúde, é um plano privado, né, é um CNPJ, enfim, de direito privado, não é um plano público, mas é uma autogestão. Qual é a diferença da autogestão para outros planos de saúde? É um plano que não distribui lucro e onde não existem acionistas, né? A gestão é feita pelo mesmo grupo de servidores públicos que fundou esse plano no ano de 1999. Na verdade, esse plano ele tem origem um pouco anterior, ele tem origem na fundação da Caixa Econômica Estadual, da extinta Caixa Econômica Estadual. Os servidores que fundaram a Saúde e Paz são oriundos todos da extinta Caixa Econômica Estadual. Ainda somos, né, gestados, vamos dizer assim, por esse grupo de servidores. O presidente Meira, que é o nosso presidente até hoje, ele era o presidente da fundação da Caixa à época da extinção. E esse grupo de servidores se viu à época, um pouquinho antes, 1996, se não me engano, em vias de perder, né, o seu plano de saúde, que seria, enfim, com a extinção da Caixa, entregue à iniciativa privada, né? Na verdade, nós somos iniciativa privada, tecnicamente, mas, enfim, somos uma autogestão, como eu coloquei. Enfim, e nessa situação, esse grupo de servidores se organizou para manter, né, os benefícios e para garantir um melhor apoio, uma melhor cobertura em saúde para suas famílias. A gente sabe que o IP Saúde ele tem uma série de vantagens, ele é um plano que tem muitas virtudes, mas que tem algumas dificuldades. Em particular, a questão de conseguir consultas, em particular a questão de todo esse atendimento multidisciplinar, né, que o IP não cobre, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfim, todos esses atendimentos multidisciplinares que não estão dentro do IP. A Saúde Paz nasce com essa missão de complementar o que não havia dentro do IP e, claro, trazendo a diferença do padrão semi-privativo que o IP oferece para o padrão privativo, né? Enfim, complementando os honorários médicos, complementando alguma situação que eventualmente o IP Saúde deixe de cobrir. Alguns exames, por exemplo, que o IP não contempla, a Saúde Paz acaba vindo preencher. É claro que é importante a gente ressaltar que, por ser um plano complementar ao IP, a gente muitas vezes vai depender da participação do IP também para viabilizar alguma situação, alguma cirurgia, mas via de regra a gente tem conseguido chegar a resultados satisfatórios, assim, para o servidor público, conversando com médicos também que estão cientes dessa situação e apoiando, porque isso torna também a situação mais atrativa para o médico, né? Quando a gente tem a complementação, ele melhora um pouco o honorário, viabiliza uma série de situações que geralmente muitas vezes o servidor não consegue viabilizar só com a cobertura do IP. Então, enfim, como eu vinha falando, tem 25 anos, completamos 25 anos aqui a Saúde Paz agora em outubro de 2024, caminhando para o nosso 26º ano. A Saúde Paz é um plano que não tem muita mídia, ninguém ouve falar muito na Saúde Paz em relação pelas redes sociais. Pelas redes sociais a gente até divulga um pouco, mas enfim, outdoor, propaganda de TV é raro, a gente fez uma pequena campanha nos 25 anos, mas basicamente o nosso apoio, a nossa divulgação é através das nossas entidades parceiras. Como funciona essa parceria com o SIMP? A gente tem parcerias com entidades de diversas áreas, né, em diversos setores do funcionalismo, e agradecemos, então, as oportunidades que a gente tem como essa para divulgar o nosso trabalho e oferecer essa possibilidade para o servidor público. Enfim, é um convite que a gente faz para todos os servidores, né? Enfim, conheça a Saúde Paz, não é um plano privado na situação mais típica, vamos dizer assim, dessa conformação, mas é uma oportunidade que a gente tem de navegar junto. Quanto maior o nosso grupo, mais fortes nós somos para navegar contra essas dificuldades que a gente sabe que contra esse desafio que é o de se fazer saúde hoje em dia. Muito obrigado a vocês aí por essa oportunidade. Obrigado, José, e é fundamental esse apoio, né? Com essa certeza. Complementação que o Saúde e Paz faz em relação ao IP, a gente sabe das dificuldades nas consultas, nos exames, né? Tem acompanhado esse tema, né, da prestação de serviço do IP
junto à União Gaúcha em defesa da Previdência, onde nós temos, né, eu e a Silvia participamos lá do Conselho Deliberativo, e justamente a gente tem essa parceria com Saúde e Paz para construir uma opção para o servidor para se manter no IP, para constituir aí uma cobertura em saúde mais qualificada, né, que atenda plenamente o servidor. Vou pedir para a Anne, então, né, que apresente, assim, acho que são 3, né, propostas de contando planos. com o odonto é 4, são 4, né? Tá. Então, eu gostaria que tu começasse pelo ambulatorial, que eu acho que é o plano de entrada, né, e que a gente tem apontado, né, Sandra, para os servidores como uma opção bem interessante aí para os servidores, né? Certo, então, bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso produto para vocês e para quem estiver assistindo e escutando. Eu sou Anne Luz, consultora comercial da Saúde e Paz, sou responsável por atender os servidores do MP, principalmente os filiados ao SIMP, né, que tem vantagens, inclusive. Hoje eu vou apresentar de forma resumida os produtos que a Saúde e Paz oferece. Então, a Saúde e Paz, ela oferece 4 opções de planos, o complementar ambulatorial, complementar completo, planos flex e o plano odonto. A maioria dos nossos produtos, eles contemplam o convênio da Unimed. A Unimed é uma parceira da Saúde e Paz há muitos anos, então a Unimed desenvolveu um convênio especialmente para os nossos associados, né? E a maioria dos nossos produtos, elas contemplam essa possibilidade do convênio Unimed, que amplia não só a abrangência dentro do estado, como fora do estado também, para consultas, exames e atendimento de urgência e emergência, né? Então, tem muita gente que não entende, mas Saúde e Paz, no momento que contrata a Saúde e Paz, recebe 2 cartões de convênio, Saúde e Paz e Unimed. Então, são 2 convênios diferentes que vai poder usar da melhor forma que for necessário, né? Começando pelo plano ambulatorial, que é o nosso, praticamente o nosso carro-chefe hoje, né? Junto com o Max, que eu vou falar mais adiante. O plano ambulatorial, ele é um plano mais para quem quer uma cobertura ampla pro dia a dia, né? Mas que está satisfeito com a cobertura de internação do IP, de cirurgias, né? É um plano com uma mensalidade bem interessante, que cabe normalmente dentro do auxílio saúde, vai dar acesso ao associado ao convênio da Unimed, à rede Saúde e Paz. Então, em relação a consultas, vai ter acesso a Saúde e Paz, além do IP, que já tem acesso, e também o convênio Unimed. Vai ter acesso a exames, cobertura total para qualquer tipo de exame, inclusive de alta complexidade, né, apresentando Saúde e Paz e o IP, e também através do convênio da Unimed. Vai poder utilizar as emergências que o IP atende sem ter que pagar a coparticipação depois, né? Que hoje a gente sabe que o IP cobre em determinados hospitais, mas sempre vai ter uma diferença para pagar depois. Então, nesse caso, não haverá. Vai ter acesso à fisioterapia, que é um diferencial que o IP não proporciona, cobertura total, não paga nenhuma diferença. Tem atendimento multidisciplinar, que é psicologia, fonoterapia, nutrição, que é muito importante hoje em dia, né? E tem uma pequena coparticipação para esses serviços. Basicamente, esse é o plano ambulatorial, né? Que tem mensalidades interessantes e eu posso estar passando os valores através do meu contato, que eu vou deixar depois, né? E depois disso, a gente tem o plano complementar completo, que é o que proporciona também a assistência à internação em padrão privativo. Vai ter acesso às emergências do Mãe de Deus, do Divina, Moinhos de Vento. A gente tem uma possibilidade de plano que atende também esse hospital. Vai ter acesso a toda essa parte ambulatorial que eu falei anteriormente. Vai ter acesso ao convênio da Unimed também, mas além disso, vai ter acesso às emergências desses hospitais e também a acomodação privativa, vai abranger um pouco mais, né, em relação à rede credenciada. E nessa opção dos planos completos com hospitalização, aí a gente tem diversos segmentos, tipo, temos um plano sem odonto, plano com odonto, com moinhos. Temos o plano para quem é da região do Vale dos Sinos, com o Hospital Regina de Novo Hamburgo, que é um baita de um hospital referência, exatamente.
além destas duas opções, que são exclusivamente para quem possui o IP Saúde, que é obrigatório ter IP, trabalhamos também com as modalidades dos planos Flex. Que daí é uma modalidade privada, né? Aí tu não tem vinculação ao IP, entra na faixa daí do auxílio saúde dos planos privados. Exatamente. O Flex, então, é assim, é para aquela pessoa que perdeu o IP, para aquele dependente que aumentou a faixa etária ali e perdeu o IP também, não pôde permanecer, para um parente que não tem a possibilidade de ter o IP, temos essa opção de plano para oferecer. Os planos Flex, a gente trabalha ainda no modelo do Flex Plus, privativo e semi, que é o plano mais elitizado, né? Digamos assim, é o plano mais completo que a gente teria, com mais coberturas. Tem moinhos, tem a opção de quarto privativo e semi, tem odonto na cobertura. E aí, agora a gente tem também os planos Flex Ágil, que são nossos, um nosso lançamento. É um lançamento, né? Um plano novo. Isso, o Flex Ágil, ele iniciou com o Flex Ágil básico e o Flex Ágil que não é o básico, né? Que seria o com Unimed e sem Unimed. A única diferença entre os dois Flex Ágil seria somente o convênio Unimed. No básico, teria acesso à Saúde e Paz. Nossa rede de atendimento da Saúde e Paz é bem ampla. Temos uma gama de médicos, de prestadores bem ampla, inclusive na região de Porto Alegre e em algumas cidades do estado. Mas quem tem acesso, quer ter acesso ao convênio da Unimed, vai ter acesso também ao Flex Ágil, que não é o básico, e aí vai receber as duas carteirinhas. Há pouco tempo, ainda esse mês, né, Zé, a gente lançou o Flex Ágil Plus, que é para quem tem interesse no moinhos de vento, mas quer um plano um pouco mais acessível. Essa modalidade do Flex Ágil Plus, ele tem todos os hospitais principais aqui de Porto Alegre, né? Moinhos, Mãe de Deus, o Divina tem também. Tem toda a tem rede. Toda a rede de hospitais. E só que ele é num modelo com um valor um pouco mais acessível, até bem mais acessível, uma tabela bem competitiva junto ao mercado. Só que ele é semi-privativo, né? Ele é diferente do outro. Então, ele tem todos os hospitais, mas ele é um pouco mais enxuto em relação a coparticipações ali, né? Que acaba tendo coparticipação em exames, em procedimentos. Nada absurdo, mas existem algumas coparticipações para poder reduzir o custo do valor mensal ali. A gente conseguiu essa possibilidade. Isso, desculpa te interromper, mas é uma situação que a gente vê como situação de mercado, né? Sim. Os nossos flex tradicionais, eles eram produtos que eles eram feitos na mesma conformação dos complementares ao IP. A gente entende que como o servidor já paga IP, vai querer um plano completo. Então, os nossos planos complementares ao IP, eles praticamente não têm coparticipação em exames, nenhum tipo de procedimento. Tem nas consultas, né, e nas terapias. Isso. E os flex tradicionais, eles tinham essa mesma configuração. Só que a gente vê que isso vai se tornando inviável por uma questão de mercado, né? Então, o mercado hoje demanda que quando a gente não tem a participação do IP, a gente acaba tendo que agregar essas coparticipações. Isso. E hoje em dia são raros, nem sei se existem opções de planos no mercado sem coparticipação, né? Não existe. Eu acho que são mais planos antigos, né? A gente até acompanhou na implantação do Auxílio Saúde, né? Tinha vários servidores que tinham planos de pais, que eram dependentes dos pais, enfim, e que tinham aquelas modalidades sem nenhuma coparticipação. Né? Isso é muito raro. Mas é muito antigo. Dilema, né? De, eu não vou mudar para o meu plano, né? Largar meu plano, a gente não segura, vamos ver como é que a gente faz. Exatamente. Porque realmente os planos antigos, esses, era uma contratação bem diferente, né? E acho que o mercado foi se adequando, né? É verdade. Então, além de todos esses planos, a gente tem também a modalidade do plano odontológico, que às vezes ali até o auxílio saúde pode ser incluído o plano odontológico, né? Então, às vezes sobra uma margenzinha e a pessoa não tem um plano odontológico. Nosso plano odontológico, ele é bem completo, ele cobre todos os procedimentos do dia a dia, óbvio, não vai cobrir o prótese, implante, porque a mensalidade não tem como comportar, mas cobre tratamento de canal, limpeza, extração, restauração, aplicação de flúor, radiografias, periodontia, e ele tem um custo em torno de R$60. Então, é bem interessante, o valor é individual, não interessa a idade, e é uma possibilidade também. Quem tem uma margem, dá para encaixar o plano odontológico ali também no auxílio saúde.
Lembrando que, assim, quem tiver alguma dúvida, qual é o valor do benefício que eu tenho, qual a possibilidade que eu tenho do auxílio saúde, a Sandra faz Isso. aqui o cálculo, né, avalia quanto tu está recebendo, quanto tu passa, quanto poderia receber de auxílio saúde, para que, bom, com a opção do servidor de buscar o auxílio saúde, a gente passa o contato da ANE e aí faz a adequação do plano conforme a possibilidade que o servidor tem, né? Essa ajuda que a Sandra dá em relação ao cálculo, nossa, isso no dia a dia, como faz a diferença, porque são pouquíssimos os servidores que sabem, que entendem, e o sistema eu acho que é meio complicado também, então essa ajuda que o Simp dá em relação ao cálculo, nossa, ajuda muito no dia a dia. A gente tem feito uma troca boa nesses últimos tempos aí. Nossa, muito bom. Agora nós tivemos, né, nesse período em fevereiro, então, um reajuste dos salários, né, dos vencimentos dos servidores. A gente vai estar, então, novamente fazendo o recálculo dos auxílios saúde, deve estar saindo agora. Sim. No Transparência, a gente vai ter condição, então, de atualizar essa tabela para que a gente tenha um dado mais fino, né? Além do simulador que a gente está, né, disponibilizando novamente para o servidor mesmo, daqui a pouco fazer o cálculo do benefício. Não, até porque a gente está buscando nessas atualizações aí, porque tem servidores que não estão até ressarcindo, como teriam direito, né? É verdade, tem e direito a gente está buscando, continua buscando essas pessoas porque não estão ressarcindo ou porque não se deram conta, não na hora não, vou deixar para fazer depois, ou porque ainda estão constando como dependentes em outros planos, ou porque não prestou contas, ou porque não prestaram contas no MP e não sabem como fazer. Então, tudo isso a gente vai conversar com os colegas para ajudar, auxiliar no que for necessário, né? Também para os novos servidores, né? Sim. Porque essa também, quando o pessoal entra, né, ingressa no Ministério Público, a gente procura também fazer essa abordagem de esclarecer o servidor, tu tem direito a esse benefício, tu pode optar pelo IP, tu pode fazer esse tipo de contratação, enfim, o teu valor de benefício total é tal. Então, tem todo esse esclarecimento para os novos servidores. A gente fez também um trabalho com aposentados, né, Sim. Sandra? Mas a gente identificou nesse levantamento que a gente fez mais de 250 servidores, mais ou menos, que não recebiam benefício. Então a gente fez uma busca ativa a esses servidores para justamente orientar eles. Tu tem esse valor, tu tem esse benefício, tu pode buscar esse auxílio, né? Sim, porque o valor tá lá, tá disponível, é um direito teu. Se tu não usar, ele vai ficar ali parado, não vai ter como pegar, né, esse valor. E de fato é uma batalha do sindicato, porque ele é burocratizado, ele é cheio de regrinhas, cheio de detalhes, então é importante esse acompanhamento que a Sandra faz ali pelo sindicato. Os servidores sindicalizados que tiverem interesse podem contatar a gente pelo WhatsApp do sindicato, né, que a gente faz aí. E até pelo meu pessoal também, eu sempre deixo ele disponível. Se me permite só destacar também um ponto, é que assim, a Saúde Passa também, nesse sentido, fica muito disponível para esclarecer dúvidas e também no sentido de personalizar algumas declarações que a gente precisa enfim, para fins de comprovação. A gente tem situações aí do TJ. Eu estava, por exemplo, com um associado que estava lá ontem, que ele tem um plano muito antigo e se exige o contrato, né, para que se mostre o contrato. E como é uma proposta muito antiga, ele não fez adesão por contrato, porque esses contratos mais antigos que a gente tem, a adesão era um contrato coletivo e a adesão era feita só a partir do termo de adesão. Então a gente faz uma declaração específica, que é aceita já pelo TJ, acredito que vai ser aceita também pelo Ministério Público, mostrando, olha, atesto para os devidos fins que o senhor fulano contratou um plano
o entendimento jurídico à época é de que não havia necessidade de contrato, mas está ativo e foi aceito. A gente orienta então, os servidores a conversarem com a ANE quando tem que fazer a prestação de contas, né? Para pedir essa declaração. E hoje em dia isso já tem até já está disponível até no aplicativo, né? Sim. Então tem o aplicativo do Saúde e Paz e hoje o que precisa basicamente, né, uma comprovação do valor atualizada, o contrato, né? E na prestação de contas daí o que foi pago no ano anterior. A declaração dos valores a título de mensalidade do plano de saúde, porque esse é um ponto, né, Sandra? Ia passar para ti agora, porque tem três itens, né, Sandra, que a gente tem aí pendentes com a administração, né, que são importantes aí, que a gente aguarda uma definição, né, Sandra? No ano passado, no judiciário, eles implementaram já uma alteração no auxílio saúde deles, aumentando o percentual para 10% para restituição dos auxílios saúde quando for plano privado, e a gente já tem um pedido junto à administração para que se equipare ao judiciário, né, para que a gente siga essa questão. E bem como a cobertura das coparticipações, né, para exames, consultas, que é uma situação que a gente pena, né, porque as coparticipações às vezes pesam também no orçamento, né. E também uma outra situação que a gente já vem pedindo para a administração é a inclusão da gratificação do secretário de unidade administrativa, que antes era o risco para os oficiais, que agora mudou, né, com a nova lei, na base de cálculo do auxílio saúde, porque isso não era calculado junto. Então, dá uma diferença bem grande, porque essa gratificação para os oficiais, agora que tem essa gratificação, era 35% na folha, né? Então, é um valor bem expressivo. E também a gente teve uma ação judicial em busca, cobrando os atrasados do auxílio saúde no período de março a novembro de 2023, e 21. a gente... 2021. 21, desculpa, 2021. E essa ação foi procedente e já está para cálculo, né? Então, tá esperando a execução aí para a gente receber. É um valor considerável. Não é tão grande, mas é um valor que vai entrar na conta, né? Então, também é um direito que a gente está buscando e de grão em grão, né? A gente vai recebendo aquilo que a gente tem direito, né? É uma ação que a gente avalia que ela pega só esses valores, a correção dos valores atrasados do período ali de novembro de 21 a março de 21. E então é um valor pequeno, mas a gente buscou por meio dessa ação civil pública e ganhamos no primeiro grau, né? Então a gente procura, né, junto com o nosso jurídico, buscar, enfim, todos os direitos que porventura estejam em risco, né? Então essa é uma vitória importante, consolida um trabalho aí de ações coletivas, né, que o sindicato tem feito no último período, que busca aí um ganho para toda a categoria. Mas tem esse problema, né, que até no diálogos com o jurídico ele apontou, né, a possibilidade de uma limitação da extensão dessa decisão, limitando ela só para afiliados, né? Então a gente busca com a ação um benefício para todos, mas corre esse risco pelo entendimento do juiz, enfim, eventualmente, de limitar a extensão dessa decisão somente para sindicalizados, né? Bom, pessoal, acho que foi um encontro bastante produtivo aqui. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do José e da Anne, também da Sandra, que nos acompanha aqui. Lembrar aqui, né, que esse nosso programa conta aí com os apoiadores, com Saúde e Paz, com a RSU Patrimonial e com o COP, né, que é o Castro Osório Pedrassani, que são os nossos apoiadores. Esse programa ele fica gravado, então, no YouTube, né, fica a gravação em vídeo,
e também no dia de amanhã a gente passa a ter também ele em formato podcast nas principais plataformas em áudio, né? Principalmente no Spotify, né? Então, agradecer a presença de vocês e desejar aí um bom dia para todos e todas. Muito obrigado. Obrigada a Obrigado. vocês. Obrigada.